Seja muito bem-vindo ao nosso canal, um espaço dedicado a histórias emocionantes de resgate e salvação de animais. Aqui, cada vida importa e cada relato traz esperança. Conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo e já aproveita para se inscrever no canal. Em uma manhã comum, o sol começava a espreitar por entre os prédios altos de uma cidade movimentada, pintando as ruas com tons dourados e prometendo mais um dia de agitação e rotina. O cheiro de café fresco e pão recém-assado permeava o ar, vindo das padarias e pequenos restaurantes que já abriam suas portas, preparando-se para receber a enxurrada de clientes famintos. Carros começavam a buzinar. O burburinho de vozes preenchia o espaço, e a vida seguia seu curso apressado, indiferente aos dramas que se desenrolavam nas sombras, longe dos olhos da maioria. Mas nem tudo era luz e prosperidade naquele amanhecer. Escondidos na sombra de um beco adjacente, que exalava um odor pungente de lixo e abandono, dois vultos esqueléticos se moviam com uma lentidão dolorosa, quase como fantasmas esquecidos. Eram dois cachorros, com os ossos salientes sob a pele fina, os olhos fundos e opacos, refletindo uma fome que parecia ter consumido suas almas. Cada passo era um esforço excruciante, uma batalha contra a fraqueza e a desesperança. Seus olhares vagavam, fixos no movimento da porta de um restaurante movimentado ali perto, de onde emanava o tentador aroma de fritura e temperos. Era um cheiro de vida, de alimento, de tudo o que eles não tinham. O restaurante, chamado Sabor da Esquina, era conhecido por seus pratos fartos e seu ambiente acolhedor, mas para aqueles dois seres era apenas uma fonte de tortura olfativa. Eles se arrastavam, hesitantes, movidos por um instinto primitivo de sobrevivência, pela promessa de uma migalha, de uma sobra esquecida. Seus ventres roncavam em protesto, um som que só eles podiam ouvir em meio ao barulho da cidade, um lembrete constante de sua agonia. As orelhas caídas, os rabos entre as pernas, a postura curvada, tudo neles gritava desamparo. Eram a face invisível de uma cidade que prosperava, mas que também esquecia. De repente, um som. Não o barulho gentil de um prato caindo, mas um estalo seco e violento, seguido de um lamento agudo que cortou o ar matinal. Os dois cães famintos encolheram-se ainda mais, instintivamente, como se soubessem que aquele som era um prenúncio de dor. Um homem corpulento, com o avental sujo de gordura e o rosto vermelho de raiva, saiu pela porta dos fundos do restaurante, brandindo uma vassoura velha e pesada. Seus olhos pequenos e cruéis varriam o beco como se procurassem pragas. Ele era o dono do Sabor da Esquina, e sua paciência com os animais de rua havia chegado ao limite há muito tempo. "Fora daqui, pestes! Vão sujar a porta do meu estabelecimento? Sumam!" Ele rosnava, enquanto desferia golpes cegos no ar na direção dos vultos assustados. Os cães, já acostumados com a hostilidade, tentavam se afastar, mas suas pernas tremiam, e a fome os tornava lentos demais. Um dos golpes atingiu um deles de raspão, arrancando outro gemido de dor e medo. Era uma cena que se repetia quase que diariamente, uma batalha desigual entre a crueldade humana e a fragilidade animal. Naquele exato momento, uma cliente habitual, Dona Lúcia, uma senhora de cabelos grisalhos e olhos gentis, estava chegando para seu café da manhã. Ela já tinha ouvido os gritos do dono do restaurante antes, mas nunca havia presenciado a violência de tão perto. O som do lamento do cachorro partiu seu coração. Paralisada na calçada, ela viu o homem levantar a vassoura novamente, pronto para outro ataque. O ar ficou pesado e o tempo pareceu desacelerar. Era uma visão chocante, um nó na garganta que a impedia de respirar. O que ela faria? Como intervir?
O medo de se envolver com um homem tão agressivo era palpável, mas a imagem daqueles olhos suplicantes, daquele corpo magro e indefeso, era ainda mais poderosa. O que Dona Lúcia não sabia é que naquele mesmo beco um outro par de olhos observava a cena com uma intensidade diferente, uma determinação silenciosa que em breve mudaria o destino de todos. Era um observador inesperado, um anjo improvável que esperava o momento certo para entrar em ação. Dona Lúcia sentiu o coração apertar no peito, uma dor quase física ao testemunhar a crueldade. Aqueles dois cães que ela via ocasionalmente perambulando pelas ruas eram a própria imagem da miséria. Suas costelas saltavam sob a pele esticada, e a pelagem, antes talvez vibrante, estava emaranhada, suja e sem brilho, refletindo a falta de cuidado e a constante exposição aos elementos. O que mais a chocava era a resignação em seus olhos. Não havia mais a centelha de esperança, apenas a exaustão de quem luta uma batalha perdida. Eles eram o resultado de um abandono cruel, descartados como lixo por uma sociedade que muitas vezes ignora o sofrimento dos mais vulneráveis. O dono do restaurante, com seu semblante endurecido pela raiva e pela indiferença, parecia não enxergar seres vivos à sua frente, mas meros incômodos, sujeira a ser varrida. Seus golpes, embora não sempre certeiros, eram carregados de uma intenção de ferir, de afugentar com dor. Ele já havia sido visto jogando água fria, restos de comida estragada e até mesmo pedras nos animais que ousavam se aproximar de sua porta. Para ele, a presença deles era uma ameaça à sua reputação, uma mancha em seu negócio, e qualquer ato de bondade era visto como uma fraqueza imperdoável. Aquele problema não era um acidente, era uma política, uma crueldade deliberada, fruto de uma mente que não via valor na vida alheia, especialmente se essa vida fosse de um animal. Dona Lúcia, com sua alma naturalmente bondosa, sentiu um ímpeto de gritar, de intervir, de proteger aqueles animais indefesos. Mas o medo a paralisava. O homem era grande, ríspido, e as histórias de sua agressividade eram conhecidas no bairro. Ela era apenas uma senhora, sozinha, e sabia que uma confrontação direta poderia não apenas ser ineficaz, mas também perigosa. Seus olhos marejaram ao ver um dos cães, o menor, arrastar-se para trás de uma lixeira ofegante, com a perna traseira mancando levemente, resultado de um golpe anterior ou talvez da própria fraqueza. A fome era tão visível que parecia um buraco escuro em seus pequenos corpos. Ela pensou em pegar o celular, ligar para alguém, mas para quem? Onde buscar ajuda imediata naquele momento de desespero? A sensação de impotência era esmagadora. Enquanto o dono do restaurante praguejava e gesticulava, voltando para dentro, satisfeito por ter resolvido o problema momentaneamente, Dona Lúcia continuou ali, parada, o coração batendo forte. Ela observava os dois cães se encolherem, os olhares fixos no chão, como se esperassem o próximo ataque. Era um ciclo vicioso de medo e fome, uma existência marcada pela dor e pela invisibilidade. Ela se perguntava quantas pessoas passavam por ali todos os dias, vendo a mesma cena, e simplesmente viravam o rosto, apressando o passo, fingindo não ver a dor que se desenrolava à luz do dia. Mas como o narrador havia mencionado, um outro par de olhos observava. Escondido sob um carro estacionado um pouco mais adiante no beco, havia um terceiro cão. Não era tão magro quanto os outros dois, embora também carregasse as marcas de uma vida difícil. Sua pelagem era escura e emaranhada, seu porte imponente, apesar de sua condição de rua. Seus olhos, no entanto, eram diferentes. Não havia resignação neles, mas uma inteligência afiada, uma vigilância silenciosa. Ele parecia ter um propósito, uma missão. Este cão, que os moradores da redondeza chamavam de guardião por sua natureza protetora, estava sempre por perto, observando, mas nunca se misturando. Ele era um espírito solitário,
um protetor silencioso daquele trecho da rua, e a cena de crueldade que se desenrolava diante dele não passava despercebida. Ele observava a dor dos outros cães, a impotência de Dona Lúcia e a injustiça da situação. Uma tensão sutil, quase elétrica, parecia emanar dele. Era como se, em seu silêncio, ele estivesse formulando um plano, uma resposta. O guardião, com sua presença magnética, estava prestes a mostrar que, mesmo no mais sombrio dos becos, a coragem pode nascer onde menos se espera. Se isso já te emocionou, inscreva-se para acompanhar o resto da história. A tensão era quase palpável no beco, mas em meio à resignação dos cães famintos e ao desamparo de Dona Lúcia, uma nova energia começou a se manifestar. O guardião, que até então era uma sombra sob o carro, moveu-se. Não com a pressa de quem foge, mas com a deliberação de quem tem um propósito. Seus músculos, embora magros, eram densos, e cada movimento exalava uma quietude poderosa. Ele emergiu lentamente, seus olhos fixos nos dois cães assustados, que por sua vez o notaram e se encolheram ainda mais, acostumados a ver outros cães como rivais na luta por comida, não como aliados. Mas o guardião não se aproximou com agressividade. Sua postura era de calma, quase de acolhimento. Ele caminhou devagar com um cheiro de determinação que parecia afastar o fedor de lixo. Seus olhos, antes apenas vigilantes, agora carregavam uma expressão de compaixão. Ele se aproximou do cão menor, o que estava mancando, e em vez de rosnar ou disputar o espaço, ele fez algo inesperado. Lambeu suavemente a ferida recente na perna do filhote, um gesto de cuidado primitivo, mas profundamente significativo. Era como se estivesse dizendo: não estão sozinhos, eu estou aqui. Dona Lúcia, que observava a cena de longe, prendeu a respiração. Era um contraste chocante com a violência que acabara de presenciar. Aquele cão grande e imponente, que ela mal notava antes, revelava uma faceta de ternura que a emocionou profundamente. Os dois cães famintos, surpresos, pararam de tremer. O menor, em particular, encostou a cabeça no flanco do guardião, como se encontrasse um porto seguro. O guardião, então, se posicionou entre os dois cães mais fracos e a porta do restaurante como uma barreira viva, um escudo. Era um ato de coragem silenciosa, uma declaração de que, dali em diante, ninguém mais os tocaria. Ele não latiu, não rosnou para o restaurante vazio, apenas ficou ali impassível, seus olhos fixos na porta por onde o dono raivoso havia desaparecido. Este era o guardião, um herói improvável surgindo das sombras, não com uma capa, mas com a lealdade inabalável de um coração puro. Mas quem era esse guardião? De onde vinha essa força, essa compaixão em um mundo tão hostil? Sua história não começou naquele beco, mas muito antes, em um lugar distante e com desafios que moldaram seu espírito. Ele não nasceu nas ruas, mas foi jogado nelas. Sua mãe, uma cadela de raça indefinida, mas de beleza notável, foi abandonada grávida em um terreno baldio nos arredores da cidade. Ela lutou bravamente para dar à luz a uma ninhada de 5 filhotes. Mas a vida selvagem e a falta de alimento cobraram seu preço. Apenas 2 sobreviveram: o guardião e sua irmã, uma pequena e frágil cadelinha. Desde cedo, o guardião demonstrou um instinto protetor incomum. Enquanto sua irmã se escondia, ele era o primeiro a farejar perigos, a alertar a mãe sobre outros cães famintos ou humanos curiosos. Sua infância foi uma constante batalha por sobrevivência, marcada pela perda de sua mãe para uma doença cruel, quando ele tinha apenas alguns meses. Foi um golpe devastador que o deixou, junto à sua irmã, à mercê da cidade. Eles eram apenas 2 filhotes, sozinhos no mundo, com o frio da noite e a fome como companhia constante. Certa vez, quando sua irmã estava doente e fraca, incapaz de se mover, o guardião, ainda um filhote, fez o impensável.
Ele havia visto uma mulher idosa deixar restos de comida em um ponto específico de um parque. Mesmo com medo e exausto, ele arrastou sua irmã, pedaço por pedaço, até aquele local, protegendo-a com seu corpo magro. Lá, a mulher os encontrou e, comovida, não apenas lhes deu comida, mas também um cobertor velho. Foi um ato de bondade que ele nunca esqueceu e que lhe ensinou o poder da compaixão e da persistência. Infelizmente, sua irmã não resistiu por muito tempo após aquele dia, partindo para sempre, mas o guardião carregou a memória dela e a lição daquela mulher em seu coração. Essa perda o marcou profundamente, mas também forjou sua força interior. Ele prometeu a si mesmo que nunca mais veria um ser indefeso sofrer sem agir. Ele vagou por diferentes bairros, sempre observando, aprendendo os perigos e os refúgios. Por vezes, ele ajudava outros cães a encontrar comida ou alertava-os sobre armadilhas. Ele se tornou um guardião, muito antes de ganhar o nome, um espírito protetor que entendia a dor do abandono e a importância de um gesto de bondade em meio à crueldade. Ele tinha sobrevivido a invernos rigorosos, a brigas por território, a golpes de humanos indiferentes. Cada cicatriz em seu corpo era uma história de superação, cada olhar em seus olhos um testemunho de resiliência. Ele era a personificação da esperança que nasce da adversidade, um farol de coragem em um mar de desesperança. E agora, essa força inata, essa promessa silenciosa, estava em plena exibição, defendendo aqueles que mais precisavam, sem pedir nada em troca. A quiet coragem do guardião preenchia o beco, uma barreira invisível, mas poderosa, entre a inocência ferida e a ameaça iminente. Dona Lúcia, ainda na calçada, sentia uma mistura de alívio e pavor. O alívio por ver aqueles cães indefesos finalmente sob a proteção de alguém, o pavor de saber que a paz era frágil, um fio prestes a se romper. Ela observava o guardião imponente, com seus olhos fixos na porta do sabor da esquina, como um sentinela silencioso. Os dois cães famintos, o menor ainda mancando, haviam se aninhado atrás dele, encontrando um refúgio inesperado, uma pequena ilha de segurança em seu mar de desespero. O cheiro da comida do restaurante continuava a flutuar no ar, uma tentação cruel para os estômagos vazios, mas agora a presença do guardião parecia abafar a urgência da fome, substituindo-a por uma necessidade mais primordial, a de segurança. A calmaria, no entanto, era apenas a superfície de um vulcão adormecido. Dentro do restaurante, a raiva do dono não havia diminuído. Pelo contrário, fermentava. Ele tinha visto a cena de longe, a mulher idosa parada na calçada, o cachorro grande que ele nunca conseguia afugentar e os dois vira-latas que insistiam em rondar seu estabelecimento. Para ele, era uma afronta pessoal, um desafio à sua autoridade. Ele não suportava a ideia de que aqueles animais pudessem atrair a atenção negativa de seus clientes. Ou pior, a compaixão que ele mesmo se recusava a sentir. A cada minuto que passava, a imagem do guardião protegendo os outros cães se tornava mais insuportável em sua mente. De repente, a porta dos fundos do sabor da esquina abriu-se novamente, com um rangido que ecoou no silêncio tenso do beco. O dono reapareceu, mas desta vez sua fúria era ainda mais intensa, seu rosto contorcido em uma máscara de ódio. Ele não estava mais com a vassoura. Em suas mãos, empunhava um balde de água suja e uma mangueira de alta pressão, ferramentas que ele julgava mais eficazes para lidar com pragas. Seus passos eram pesados, determinados, e ele não olhou para os lados, mas diretamente para o trio de cães. Ah, então o bando aumentou, Vieram fazer piquete na minha porta agora? Ele rosnou, a voz áspera e carregada de desprezo. Vou ensinar a vocês quem manda por aqui. Dona Lúcia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A situação estava piorando rapidamente.
Ela sabia que o homem não hesitaria em usar a mangueira com força, e a água fria e suja seria mais um tormento para aqueles animais já tão debilitados. Não, por favor! Ela conseguiu balbuciar, dando um passo hesitante para a frente, mas sua voz era fraca, quase inaudível, e o dono nem sequer a notou, tão focado estava em sua missão cruel. Ela buscou em sua bolsa o celular novamente, as mãos tremendo. Mas o que ela diria? Um homem está jogando água em cachorros? Será que alguém levaria a sério? A burocracia, a demora, a sensação de que ninguém se importaria, a paralisava. O guardião, contudo, não se moveu. Seus olhos, antes apenas vigilantes, agora brilhavam com uma intensidade feroz. Ele soltou um rosnado baixo e gutural, um som que não era de medo, mas de aviso, de desafio. Era um aviso que dizia: até aqui e não mais. Os dois cães mais jovens, sentindo a mudança na atmosfera e o perigo iminente, tremeram, mas permaneceram firmes atrás de seu protetor. O guardião deu um pequeno passo à frente, posicionando-se ainda mais defensivamente, seu corpo tenso e pronto. O dono do restaurante ignorou o rosnado. Para ele, era apenas o som de um animal selvagem que precisava ser domado. Ele ligou a mangueira e um jato de água forte e gelada irrompeu, mirando nos cães. Vamos, sumam daqui. Não quero essas pulgas na minha calçada. Ele vociferou, um sorriso cruel se espalhando por seus lábios enquanto o jato de água se aproximava. O guardião, com uma agilidade surpreendente para seu porte, moveu-se. Não para fugir, mas para se colocar diretamente no caminho do jato, protegendo os dois cães menores com seu próprio corpo. O impacto da água o atingiu em cheio, fazendo-o cambalear por um instante, mas ele resistiu, os músculos tensos, os olhos fixos no agressor. A cena era angustiante. Dona Lúcia sentiu uma onda de fúria e desespero. Não podia mais ficar parada. "Pare com isso, você vai machucá-los!" Ela gritou, sua voz ganhando uma força inesperada, impulsionada pela indignação. Ela começou a andar em direção ao restaurante, seus passos vacilantes, mas determinados. Outras pessoas na calçada, que antes apenas apressavam o passo ou olhavam de relance, começaram a parar, atraídas pelos gritos e pela cena de violência. O guardião, molhado e com o pelo grudado ao corpo, não recuou. Seus rosnados se tornaram mais altos, mais insistentes, um alerta que agora era audível para todos que passavam. Ele era um farol de resistência. O dono do restaurante, irritado pela intervenção de Dona Lúcia e pela teimosia do guardião, desviou o jato de água para a senhora por um breve segundo, apenas o suficiente para assustá-la e fazê-la recuar. "Cuida da sua vida, velha. Esses animais são problema meu." Ele bradou, voltando a mirar no guardião com ainda mais força, como se quisesse quebrar sua determinação. A água batia no cão com violência, e ele sentia o frio e a pressão, mas não cedia. Ele era a última linha de defesa, e em seus olhos a promessa de sua irmã e a lição da bondade daquela mulher idosa brilhavam, impulsionando-o a resistir, a proteger, a não se render. A luta estava longe de terminar, e o perigo apenas aumentava. A coragem do guardião era inabalável, mas a maldade do homem parecia não ter limites. O que aconteceria a seguir? O destino dos cães e a fé na humanidade estavam em jogo. A coragem do guardião era inabalável, mas a maldade do homem parecia não ter limites. O que aconteceria a seguir? O destino dos cães e a fé na humanidade estavam em jogo. O jato de água, frio e impiedoso, castigava o corpo do guardião, mas ele permanecia firme, um baluarte de pelos emaranhados e músculos tensos. Seus olhos, antes brilhantes com determinação, agora também refletiam uma dor silenciosa. Mas sua postura não vacilava.
Os dois cães menores, encolhidos atrás dele, tremiam não apenas de frio, mas de um medo ancestral que a voz do guardião, em rosnados baixos e contínuos, tentava apaziguar. O dono do sabor da esquina, com a mangueira em punho, parecia desfrutar do sofrimento que causava. Um sorriso perverso desenhado em seus lábios, enquanto o guardião lutava para manter a posição, escorregando levemente no chão molhado do beco. "Eu disse para sumirem, não vou repetir!" Ele berrava, sua voz rouca de raiva, enquanto direcionava o jato para a cabeça do guardião, como se quisesse sufocá-lo, quebrá-lo. Era um espetáculo cruel, a personificação da tirania contra a inocência. Dona Lúcia, com o coração em frangalhos, sentiu uma força desconhecida brotar de seu peito. O medo que a paralisara antes deu lugar a uma indignação furiosa. Ela não podia mais ser uma espectadora passiva. "Pare com isso, seu monstro! Não vê que está machucando um animal indefeso?" Ela gritou, sua voz surpreendentemente alta e firme, ecoando no beco. Outras pessoas, atraídas pelo alvoroço e pelos gritos de Dona Lúcia, começaram a se acumular na entrada do beco. Alguns paravam, curiosos. Outros, com expressões de choque e repulsa, começavam a murmurar. A cena era explícita demais para ser ignorada. Um homem corpulento atacando 3 cães com uma mangueira de alta pressão, enquanto uma senhora idosa tentava intervir. O dono do restaurante, pego de surpresa pela voz forte de Dona Lúcia e pela atenção que a situação estava atraindo, hesitou por um instante. Seus olhos, antes fixos nos cães, agora varriam a pequena multidão que se formava. Uma pontada de irritação, talvez até um lampejo de vergonha, cruzou seu rosto. "Isso não é problema de vocês. Esses vira-latas estão espantando meus clientes", ele tentou justificar, a voz menos confiante, mas ainda carregada de agressividade, enquanto diminuía um pouco a força do jato de água, desviando-o para o chão, mas ainda mantendo os cães sob ameaça. Mas o guardião não lhes deu trégua. Percebendo a leve hesitação do agressor, ele aproveitou a oportunidade. Com um impulso repentino, ele se jogou para a frente, não atacando o homem, mas sim a mangueira, mordendo-a com uma força surpreendente, fazendo-a esguichar para os lados e molhar o próprio dono do restaurante. Foi um ato de pura estratégia, um momento de inteligência animal que surpreendeu a todos. O homem soltou um grito de raiva e surpresa, largando a mangueira por um instante. "Seu cão desgraçado!" Ele rosnou, o rosto vermelho de fúria, e apanhou a vassoura novamente, que estava caída perto da porta. Desta vez, seus golpes eram mais precisos, mais carregados de ódio. Ele visava o guardião, determinado a fazê-lo recuar. O guardião, por sua vez, esquivava-se, mas os golpes eram muitos, e um deles atingiu sua pata dianteira com um baque seco. Um gemido de dor escapou de sua garganta, mas ele não fugiu. Ele se posicionou novamente, mancado, mas ainda protegendo os 2 cães menores que, apavorados, tremiam sem parar. A cena era cada vez mais angustiante. A comunidade que se formava ali, antes apenas observadora, agora começava a reagir. Uma jovem com o celular em punho começou a filmar, seus dedos rápidos e determinados. Um homem de meia idade, com um olhar severo, deu um passo à frente. "Isso é crueldade. Eu vou denunciar você", ele vociferou, sua voz grave e autoritária. Outras vozes se juntaram a ele, ecoando a indignação. "Que vergonha! Ligue para a polícia. Isso não vai ficar assim." A atmosfera estava carregada, e o dono do restaurante, antes tão confiante em sua crueldade, agora se via encurralado, não apenas pelos cães, mas pela crescente reprovação da pequena multidão. O guardião, ferido, mas com a cabeça erguida, observava a cena. Seus olhos pareciam entender que sua resistência havia mobilizado os humanos. Ele havia acendido uma faísca de compaixão e justiça. O dono do restaurante, com a vassoura erguida, estava dividido entre o desejo de continuar a agressão e o medo das consequências. Ele sabia que estava perdendo o controle da situação,
que sua maldade estava sendo exposta aos olhos de todos. Aquele beco, que antes era seu palco particular de crueldade, agora se transformava em um tribunal improvisado, e ele era o réu. A tensão atingia seu ápice, e a comunidade, antes indiferente, estava prestes a tomar uma decisão que mudaria o destino daqueles animais para sempre. O guardião, ferido, mas vitorioso em sua resistência silenciosa, havia virado o jogo. Mas a fúria do homem ainda era imprevisível. O que a comunidade faria para proteger aqueles que não podiam se defender? O guardião, ferido, mas vitorioso em sua resistência silenciosa, havia virado o jogo. Mas a fúria do homem ainda era imprevisível. O que a comunidade faria para proteger aqueles que não podiam se defender? A pressão da comunidade que se aglomerava no beco era palpável. Um muro humano de reprovação que começava a encurralar o dono do sabor da esquina. Ele sentia os olhos de todos sobre si, o zumbido das vozes indignadas, o brilho de um celular filmando cada movimento. Seu rosto, já vermelho de raiva, agora adquiria um tom arroxeado de humilhação e fúria contida. "O que vocês estão olhando? Vão cuidar da vida de vocês!" ele vociferou. Mas sua voz não tinha mais a mesma convicção. Soava mais como um rosnado desesperado de um animal ferido. A vassoura em suas mãos parecia pesada, e seus golpes, antes desferidos com crueldade, agora eram mais hesitantes, como se ele estivesse dividido entre o desejo de continuar a agressão e o medo das consequências legais e sociais. O guardião, com a pata dianteira visivelmente machucada, mas ainda com a cabeça erguida, mantinha-se firme. Ele não recuava, não desviava o olhar do agressor. Seus olhos, que brilhavam com uma mistura de dor e teimosia, pareciam comunicar uma mensagem clara: "Eu não vou desistir." Os dois cães menores, sentindo a mudança na dinâmica, mas ainda aterrorizados, se encolhiam mais perto dele, buscando o calor e a segurança de seu protetor. O guardião soltou um latido rouco, um som que não era de agressão, mas um chamado, um aviso final. Era como se ele soubesse que aquele era o momento crucial, o ponto de não retorno. Dona Lúcia, vendo a hesitação do homem, mas também a persistência de sua crueldade, deu um passo à frente, sua voz agora firme e cheia de autoridade. "Chega! Você não vai mais machucar esses animais. Alguém já ligou para a ONG de proteção?" Ela perguntou à multidão, seus olhos gentis agora faiscando com uma determinação inabalável. Um homem na multidão, que já estava com o celular na orelha, assentiu com a cabeça, gesticulando que estava falando com alguém. "Já chamei, e também a polícia. Isso é crime!" ele gritou, sua voz amplificando o coro de indignação. A ameaça de denúncia e a possibilidade de intervenção policial foram como um balde de água fria no dono do restaurante. O medo começou a suplantar a raiva. Ele olhou para a jovem que o filmava, para o homem que ligava, para Dona Lúcia e depois para o guardião, que apesar da pata ferida mantinha-se altivo. A humilhação era insuportável. Seus olhos se estreitaram em uma expressão de fúria final, uma tentativa desesperada de manter o controle. "Vocês vão se arrepender de se meterem nos meus negócios", ele berrou. E em um ato de desespero e irracionalidade, ele ergueu a vassoura uma última vez, não para golpear os cães, mas para arremessá-la com toda a força contra o guardião, como se quisesse esmagar sua resistência. Foi um movimento rápido e brutal. O guardião, que estava com o peso sobre a pata ferida, não conseguiu desviar completamente. A vassoura atingiu seu flanco com um baque surdo, e ele soltou um gemido agudo de dor, caindo de lado, seu corpo convulsionando. Os dois cães menores, apavorados, começaram a latir e uivar em desespero, tentando se aproximar do guardião que jazia no chão, imóvel por um instante, a respiração ofegante. Um silêncio chocado caiu sobre a multidão. O ato de pura maldade havia ido longe demais. "Meu Deus, ele o matou!"
Alguém gritou e o pânico se espalhou. Dona Lúcia correu em direção ao guardião, ignorando o perigo, seus olhos marejados de lágrimas. O dono do restaurante, vendo o que havia feito e o impacto que causara na multidão, finalmente percebeu a gravidade de suas ações. O sorriso perverso desapareceu de seu rosto, substituído por uma expressão de choque e talvez um ínfimo arrependimento. Ele largou a mangueira que ainda estava no chão e recuou alguns passos, seus olhos arregalados. A coragem do guardião, seu sacrifício aparente, havia quebrado a barreira da indiferença. As pessoas na multidão, antes apenas observadoras, agora estavam prontas para agir. A jovem que filmava avançou, o celular ainda em punho, sua voz tremendo, mas firme. "Isso vai para a internet. Todos vão ver o monstro que você é", ela bradou. O homem que havia ligado para a ONG agora estava no viva voz, descrevendo a cena com urgência. A comunidade, antes uma coleção de indivíduos, havia se transformado em uma força unida, impulsionada pela compaixão e pela indignação. O guardião, mesmo caído e ferido, havia se tornado o catalisador para uma revolução silenciosa naquele beco. A vida daqueles animais e a de muitos outros estava prestes a mudar. O guardião havia feito seu sacrifício, mas o destino dele e dos cães menores ainda era incerto. A comunidade havia se levantado, mas será que a ajuda chegaria a tempo? O clímax de ação havia passado, mas a resolução ainda estava por vir. O guardião jazia no chão, um corpo inerte que instantes antes era um farol de coragem. O silêncio que se seguiu ao baque da vassoura foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. Um vácuo de choque que pairou sobre o beco. Dona Lúcia, com o coração na garganta, ajoelhou-se ao lado do cão, as mãos trêmulas enquanto tateava seu corpo em busca de sinais de vida. "Guardião! Oh, meu bom guardião!" ela murmurava, as lágrimas escorrendo livremente pelo seu rosto. Os dois cães menores, em um frenesi de desespero, tentavam cheirar o amigo caído, latindo e uivando em um lamento primal que partia a alma. A cena era dilacerante, um testemunho brutal da maldade humana e do sacrifício animal. Mas a morte não havia chegado para o guardião. Lentamente, com um esforço visível, ele abriu os olhos. Um gemido fraco escapou de sua garganta, e sua cauda, quase imperceptivelmente, deu um pequeno abano. Dona Lúcia soltou um suspiro de alívio que parecia vir das profundezas de sua alma. "Ele está vivo! Ele está vivo!" ela exclamou, sua voz embargada pela emoção. E a notícia se espalhou como um raio pela pequena multidão, transformando o pânico em uma onda de esperança e indignação renovada. O dono do sabor da esquina, que recuara em choque, agora sentia o peso de todos os olhares sobre si. A ameaça de denúncia, as câmeras filmando, a fúria da comunidade, tudo se abateu sobre ele. A vassoura que ele havia arremessado agora jazia no chão, como um símbolo de sua derrota. Seu rosto, antes marcado pela raiva, agora exibia uma mistura de vergonha e temor. Ele sabia que havia cruzado uma linha, que sua crueldade não seria mais tolerada. Eu não queria... Ele tentou balbuciar, mas suas palavras se perderam em meio aos gritos de repúdio que se levantavam da multidão. "Não queria? Você tentou matá-lo na frente de todos nós?" bradou a jovem que filmava, sua voz agora completamente firme e carregada de autoridade moral. O homem que ligava para a ONG, com o celular ainda no viva voz, confirmou: "A viatura e a equipe de resgate estão a caminho. Não tente fugir, seu covarde." Encurralado, sem saída, o dono do restaurante jogou as mãos para o alto em um gesto de rendição e frustração, e então, com um último olhar de ódio misturado com desespero para o guardião, ele se virou e correu para dentro do seu estabelecimento, batendo a porta com força. O confronto direto havia terminado. A vitória da compaixão sobre a crueldade era iminente. A prioridade agora era o guardião,
e os outros 2 cães. Dona Lúcia, com a ajuda de um senhor que se aproximou, conseguiu levantar o guardião com cuidado. Ele gemia, mas tentava apoiar-se em suas patas, a pata ferida ainda o incomodando. A jovem que filmava se aproximou, com os olhos marejados, mas com um sorriso de alívio. Ele é um herói, Dona Lúcia. Um verdadeiro herói, ela disse, enquanto outras pessoas começavam a trazer garrafas de água e pacotes de biscoitos para cães que haviam comprado às pressas em uma mercearia próxima. Os 2 cães famintos, que antes viviam à sombra do medo e da fome, agora eram o centro das atenções. Com uma voracidade que partia o coração, eles devoraram a ração e beberam a água oferecida, seus pequenos corpos tremendo de alívio. O guardião, por sua vez, aceitou a água das mãos de Dona Lúcia, lambendo-a com gratidão, e apesar da dor, abanava o rabo fracamente, observando seus novos amigos se alimentarem. Era um momento de milagre, de cura, de uma esperança que florescia no meio do caos. Aquele dia marcou uma transformação profunda. Não apenas os 2 cães desnutridos começavam a se recuperar, mas a própria comunidade havia despertado. O beco, antes um lugar de sofrimento oculto, agora era um palco de solidariedade. Em poucos minutos, a viatura da polícia e uma van com o logo da ONG Amigos de 4 Patas chegaram. Os profissionais da ONG rapidamente avaliaram a situação dos 3 cães, prestando os primeiros socorros ao guardião e garantindo que os outros 2 fossem alimentados e hidratados. O dono do restaurante foi confrontado pela polícia e, envergonhado pela publicidade negativa e pela ameaça de denúncia formal por maus tratos, ele, embora a contragosto, mostrou sinais mínimos de arrependimento. Ele prometeu não agredir mais animais na porta de seu estabelecimento. Uma promessa que, para muitos, parecia vazia, mas que era um pequeno passo em direção a uma possível redenção. O impacto daquele dia no beco seria sentido por muito tempo. Um lembrete de que a voz da compaixão, quando unida, é mais alta do que qualquer grito de ódio. O guardião havia sobrevivido e sua coragem havia acendido uma chama no coração da comunidade. Aquele dia marcou o fim de uma era de crueldade e o início de uma jornada de recuperação e esperança para os cães do beco. Mas o que o futuro reservava para esses heróis de 4 patas? E como essa história transformaria a vida de todos que a testemunharam? A história do guardião e dos 2 cães do beco não terminou naquele dia tumultuado. Na verdade, ela apenas começou. A mobilização da comunidade, a chegada da ONG Amigos de 4 Patas e a intervenção policial foram o primeiro passo para uma nova vida para aqueles seres indefesos. O guardião, com sua pata ferida tratada e o corpo nutrido, foi levado para o abrigo da ONG, onde sua recuperação foi acompanhada de perto por veterinários e voluntários. Os 2 cães famintos, que ele tão bravamente protegeu, foram rebatizados. A fêmea, com seus olhos cheios de gratidão, recebeu o nome de Esperança, e o macho, com sua postura mais confiante, foi chamado de Fé. Em poucas semanas, a história dele se espalhou como um incêndio nas redes sociais e na imprensa local, tocando corações e inspirando milhares de pessoas. As fotos do guardião, com sua cicatriz na pata e seu olhar nobre, se tornaram um símbolo de resistência e amor incondicional. Esperança e fé, recuperadas e cheias de vida, foram as primeiras a encontrar lares amorosos. Famílias dedicadas abriram suas portas e seus corações para elas, oferecendo o carinho e a segurança que nunca haviam conhecido. Vê-las correndo em jardins, brincando com crianças e dormindo tranquilamente em camas macias era a prova viva de que a compaixão pode, de fato, mudar destinos. O guardião, por sua vez, tornou-se o mascote oficial da ONG. Ele não foi adotado por uma única família, mas por uma comunidade inteira de voluntários e amantes de animais.
Sua presença inspirou a criação do programa Guardião da Compaixão, uma iniciativa educacional que leva sua história para escolas e comunidades, conscientizando sobre a importância da proteção animal e o combate à crueldade. Ele participava de eventos, de campanhas de arrecadação, e era a prova viva de que mesmo o menor dos seres pode acender a maior das chamas de bondade. O antigo dono do restaurante, confrontado pela lei e pela reprovação social, foi obrigado a pagar multas e a participar de cursos de conscientização, um pequeno, mas significativo passo em direção à redenção. A história do guardião, de esperança e de fé, é um testemunho eterno do poder da coragem, da compaixão e da união. Ela nos lembra que a verdadeira força não está em oprimir, mas em proteger, não em ferir, mas em curar. Que cada um de nós seja um guardião em nosso próprio caminho, escolhendo a gentileza em um mundo que muitas vezes parece cruel, defendendo aqueles que não podem se defender e acreditando na capacidade de pequenas ações gerarem grandes transformações. Se esta história tocou seu coração e te inspirou a ser a mudança que você quer ver no mundo, então a missão do guardião continua viva. Obrigado por chegar até aqui, mas não saia ainda. Na tela ao lado está mais uma história emocionante. Clique, inscreva-se no canal e compartilhe. Te espero lá.